Então vamos dar início. Primeiramente, eu quero agradecer em nome da Ecomex a presença de todos vocês aqui nesse webinar sobre a reforma tributária. Tá? Antes de começar, queria me apresentar. Eu sou o Carlos Romano, eu sou o novo Head da área de produtos aqui da Ecomex. Eu estou aqui há pouco mais de 2 meses. Eu venho de uma experiência da área de tecnologia, voltado para comércio exterior, parte tributária e fiscal. Então, uns 25 anos trabalhando em engenharia de software e área de produtos voltado para comércio exterior e parte fiscal tributária. Ok? Então, vinha fazer parte agora desse time maravilhoso aqui da Ecomics, né? Juntamente com as meninas aí, com a Isabela, com a Vivian, que são da área de produtos, né? Que vocês já devem conhecer. E a Juliane também, que não pôde estar aqui hoje, está com dengue, também faz parte desse time de produtos, da parte de negócio, e mais o time de tecnologia, de engenharia de software. Então, é um prazer estar aqui com vocês, primeira vez falando com vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a reforma tributária, o que que a gente mexeu dentro do sistema e-comics. Então, quais foram as alterações que a gente fez no e-comics? A gente vai mostrar um pouquinho as fases de entrega dessa reforma tributária, tá? E como sua empresa deve se preparar. Tá? Então, como que vai ser? Então, o que que eu preciso atualizar? Não preciso? Preciso mexer em alguma customização, alguma integração? Como que vai ser isso? Tá? Então, inicialmente, a nossa agenda, a Vivian vai falar um pouquinho para a gente sobre a parte do e-comics. Depois teremos a Cláudia falando toda a questão da operação, como o e-comics vai te ajudar nessa transição, né, para a gente poder fazer a implantação da reforma tributária. Tá? E depois a gente vai abrir também para as perguntas, tá? E também tem aproveitando, né, que eu estou entrando agora aqui também na parte de produtos, a gente começou com algumas novidades dentro do nosso produto, então sempre a gente vai trazer alguma novidade para vocês dentro desses webinars, né? Que aí que é a parte de document capture, que o Drummond vai falar para a gente, né? Tá bem interessante. Então, conforme a gente for fazendo esses webinars, a gente vai trazendo algumas pílulas para vocês, coisas que vocês têm oportunidade que hoje vocês não utilizam e têm a oportunidade de utilizar e melhorar muito o rendimento, né, a produtividade da utilização aí da ferramenta, né, as suas atividades para realmente agregar valor às atividades aí de comércio exterior. Então, eu chamo a Vivian, que vai falar para a gente agora sobre essa parte da reforma tributária dentro do e-comics. Com você, Vivian. Bom dia a todos. Então, como o Carlos já falou, eu sou a Vivian. A maioria de vocês já deve me conhecer de outros webinários. Eu estou PO da Reforma Tributária aqui na Ecomex. Trabalho no time do Carlos e da Isabela em produto. E hoje vamos focar mais no roadmap, mas eu vou dar uma pequena introdução para quem ainda está um pouco conhecendo essa parte da reforma tributária. Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, a nova estrutura de tributos que nós teremos com a reforma tributária do consumo terá. Opa, o que aconteceu aqui? Só um minutinho. Tá meio descontrolado aqui, tá indo sozinho. Peraí. Perdão, pessoal. Então, a nossa nova estrutura de tributos, ela vai substituir o PIS, a COFINS, ICMS e o ISS, que é de serviços, né? Então, a PIS e COFINS serão substituídas pela CBS. Dentro desse cálculo do IVA dual, que é a CBS e IBS, nós teremos o IS, que é o imposto seletivo, conhecido também como imposto do pecado, que ele vem para tributar aqueles produtos e serviços que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, eles serão classificados de acordo com a NCM, tá? E, por enquanto, ele não vai entrar. A gente vai ter essa entrada do IS somente em 2027. Agora é mais para efeitos de teste mesmo. Então, temos a CBS, o IS e IBS. O IBS vai substituir ICMS e o ISS e é de âmbito estadual e municipal. E, juntando esses tributos, nós teremos o IVA dual.
Então, aqui, na do INPE, nós ainda estamos aguardando a Receita fazer as adequações no lado do Pucomex, porque hoje quem faz os cálculos dos impostos, dos tributos, é o Pucomex, não é o Ecomex. Então, a gente aguarda essa liberação para ser feito para os novos tributos também. A DUI, por enquanto, sem impacto direto, porém, ontem eu vi uma notícia que o presidente da República, ele fez alguns vetos em algumas partes da Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei que vem reger, né, a reforma tributária, e o IS, ele estava como não incidência na exportação, só que foi vetado, então pode ser aí que nós tenhamos o imposto seletivo nas exportações, tá? Então vamos aguardar o que que o governo vai falar daqui para frente a respeito disso, porque pode ser que a gente tenha que tratar esse imposto na DUI, não sabemos ainda. O câmbio, nós continuamos aguardando também novidades do governo, porque eles falam que precisa ter um documento fiscal para fazer o recolhimento dos impostos no câmbio, porém eles não especificaram qual é esse documento fiscal. Então a gente não sabe se vai ser a nota fiscal de entrada, se vai ser a nota fiscal de serviço, enfim, precisamos aguardar. E a nota fiscal eletrônica, o XML, nós estamos desenvolvendo com base na NT 2025-002, versão 1.01. Por que que eu fiz questão de especificar que é 1.01? Porque por esses dias saiu a versão 1.10 com mais tags opcionais, né? Mais alguns eventos, e nós estamos analisando, tá? Então, essa primeira versão que a gente vai liberar no e-comics é baseada na NT versão 1.01. A 1.10 nós liberaremos em seguida, por volta de final de julho. Então, vamos lá para o nosso roadmap. Aqui onde vocês podem ver as estrelinhas são os marcos da Cefaz, né? Então, dia 1º de julho, nós teremos a liberação do ambiente de homologação da Cefaz. Nesse momento, as tags, né, esses novos campos que se referem aos novos tributos que estão nessa NT, eles serão de preenchimento opcional, tá? E não haverá validação nesse momento. Quando chegar aqui no dia 1º de outubro, aí sim nós começaremos a ter validações de regras, tá? De regras de validação. Porém, esse ano a gente não tem alíquotas, então podemos considerar que será tudo zero. E aqui no 1º de janeiro, aí sim nós teremos alíquotas mínimas de IBS e CBS que também serão para efeito de testes, porém elas serão obrigatórias, tá? O que que o José Alencar, José Alencar não, o Sérgio Alencar, já estou falando de escritor, né? O que que o Sérgio Alencar da Receita Federal nos disse no último webinar que foi apresentado junto com a Procomex? Que quem quiser, a empresa que se habilitar a recolher os impostos já pode, o ano que vem, tá? Mas eu não sei, né, se alguma empresa vai achar algum benefício em recolher esses tributos já nessa fase, porque não é obrigatório, tá? Então, a gente vai fazer o apontamento das alíquotas, né? Vai ter os cálculos que a Receita vai fazer, né? Que a gente espera que seja feito pelo Pucomex, e vai ser só para efeito de teste mesmo. Isso durante todo o ano de 2026, tá? Ele também cogitou, como tivemos uma greve longa aí dos auditores fiscais, pode ser que tenhamos que fazer esses recolhimentos, esses testes, através da DI.
A DI ela não estava abarcada para a reforma tributária, somente a do INPE, mas com esse atraso pode ser que tenhamos que dar uma regredida e utilizar a DI. Se isso acontecer, pode ser que tenhamos que colocar no e-comics as regras de cálculo, né? Mas vamos aguardar para ver como que vai as novidades aí que virão, tá? Então, o nosso roadmap com base nesses marcos aqui da Receita são os seguintes. Aqui no mês de março e de abril, nós tivemos a fase de exploração, tá? Dessa nova lei, né? E da NT, fizemos o desenho, para em maio começarmos o desenvolvimento. Então, nós estamos aqui, ó, onde vocês estão vendo esse GPSzinho, né? Estamos aqui, meados de junho, né? Já caminhando para o final, em desenvolvimento, os testes internos, porque a gente não vai conseguir testar o XML antes da Receita antes da Cefaz liberar o ambiente de homologação, não temos como fazê-lo. Então, no dia 26 aqui de junho, nós liberaremos o PET, que vai ser o PET 110.077 e o PET 109 FR. Para no dia primeiro os nossos clientes já começarem a fazer os testes e nós também, né? Enquanto os clientes farão os testes deles, nós faremos os nossos também com base no ambiente da Cefaz para já ir corrigindo possíveis bugs ou fazendo ajustes necessários. E no mês de julho, aqui, já estamos começando, né, uma fase de desenho e desenvolvimento de outra etapa da reforma. Então, eu vou falar primeiro da primeira, que é o que a gente vai liberar agora no dia 26. Então, nós fizemos ajustes em todas essas telas aqui. Criamos profile para o IVA. Essa profile, se ela desligada, não envia as tags para o XML, as novas tags. Isso para as empresas que ainda estiverem fazendo toda a adequação do lado dos seus ERPs, né? Não tem por que ligar o lado do e-comics e o lado do ERP não estar preparado para receber aquilo que o e-comics vai enviar. Então, nós criamos essa profile. Já como default, ela vai ser desligada. E se a empresa desejar enviar as tags, ele vai ligá-la. E quando ele ligá-la, quando no e-comics, na nota fiscal, não for informado nada, porque a gente está fazendo as adequações para os clientes testarem a partir da tela de emissão de nota, já que a gente não vai ter ainda essa integração do Pucomex, né? Não vai dar para usar o do INPE direto para fazer os testes. Se ele preencher os novos campos que nós criamos, esses valores serão enviados para o XML. Se ele não preencher, esses valores serão enviados de maneira zerada para o XML. Também criamos algumas tabelas de sistema para atender os códigos de situação tributária e os códigos de classificação tributária dos novos tributos, IBS, CBS e IS. Tabela de NCM para o IS, que é para o e-commerce, ele vai controlar quais produtos, né, as NCMs dos produtos que exigem o IS, e só a partir desse momento vai permitir que se escolha o CST e CClassTrib para o IS. Também mexemos na parametrização, no cadastro de empresa, né? Criamos depois eu vou mostrar para vocês. Criamos dois campos para fazer configuração, para quando a empresa é um ente governamental. Na tela de parâmetros de importação, para que a empresa possa enviar ou não os valores dos novos tributos, tanto para o valor total da nota quanto para o valor total da linha do item, porque são duas novas tags que foram criadas com essa NT. Na geração de nota de entrada e devolução, na de entrada para incluir os novos campos para os tributos. E na de devolução, porque nós tivemos também tags novas para nota fiscal referenciada,
tá? Antes a gente referenciava a nota só pelo número da nota, né? E agora, quando é devolução, tem que ser pelo número do item da nota. Então, estamos fazendo, né, essa adequação. Manutenção de nota fiscal eletrônica, a tela também ganhou os novos campos, exigidos aí pela NT. Estamos fazendo adequações na geração do XML da nota, deixando o XSD igual ao que a NT solicita. E também mexemos na tela de configuração da J1B1N do SAP, para que possa receber os novos impostos e também seus códigos, seus CST, seus C-Class Tribs. Então, dia 26 de junho, entregaremos essa parte aqui, da fase 1. No dia 31 de julho, nós entregaremos outra parte, que é a de integração ETL, integração Oracle, adequações da versão 1.10 da nota técnica, como eu comentei agora há pouco com vocês, nota fiscal de imposto e outros tipos de nota, sejam elas de simples remessa, enfim, Repetro, impressão da DANF, porque foram inclusos campos para impressão da DANF, e demais definições que a gente está aguardando a Receita Federal liberar, a gente vai liberando conforme elas vão sendo liberadas pelo governo aí ao longo do ano, né? De agosto até infinito aí, porque essa reforma tributária ela vai longe, né? Os impostos mesmo, eles só vão começar, vão ter mudado completamente em 2033. Então, a gente tem aí um longo caminho ainda a percorrer. Mas o mais importante, a gente já está entregando nessa primeira fase, que é a emissão da nota com o XML, ok? E nessas adequações que a gente está fazendo da configuração da J1B1N, a gente já está fazendo todas as adequações do SAP também, em questão de views e tudo mais. Só um minutinho que. Aqui. Então, como pré-requisitos para a reforma, nós temos o e-comics, ele deverá estar atualizado até o último patch que a gente liberou recentemente, que é o 110.076 ou o patch 109 FQ, para quem está na release 109. Esses patches, eles já incluem configurações da reforma tributária, tá? Que são aqueles que eu comentei, a tela de cadastro de empresa, que tá para quem é ente governamental, e as tabelas, algumas tabelas do sistema, que também atendem às necessidades da NT. O ERP, Localização Brasil, aqui a gente está falando ERPs das empresas em geral, tá? SAP, JDE, Oracle, enfim, todos. Eles devem estar atualizados com a reforma tributária e configurados, né, preparados para gerar uma nota fiscal, ok? Então, não adianta a gente estar pronto do lado do e-comics e o RP da empresa não estar pronto para receber as informações que nós vamos enviar. Tem que andar em conjunto, tá? Alguém perguntou do JDE, né? O JDE, a gente vai liberar no final de julho, provavelmente. A gente está aguardando eles liberarem as adequações que eles estão fazendo do lado deles, tá bem? Então agora eu vou passar para a Cláudia. Alguém tem algum comentário a respeito da Isa, Carlo? Não, só quero ressaltar a parte de integração com SAP, tá? Principalmente. Então, existe uma configuração que deve ser feita dentro do SAP, um setup ali pelo time de SAP, preparado para a nota fiscal estar sendo gerada lá dentro, tá? Para depois a gente entrar com o e-comics. E aí no e-comics tem uma configuração a ser feita dentro do e-comics, tá? E também, depois acho que a Cláudia deve comentar alguma coisa.
em relação à customização. Então, se você tem alguma customização na parte de integração, ela tem que ser avaliada, né, e tem que ser adaptada também ali para a gente poder conversar com o e-comics, tá? Então, tem um trabalhinho ali nessa integração com o SAP, ok? E também Cláudia, sobre a desculpa. documentação, nós iremos liberar junto com o PET a documentação, instruindo o que é necessário ser configurado e como operar com as novas telas da reforma tributária. Eu vou mostrar rapidinho para vocês algumas coisas que nós desenvolvemos, tá? No e-comics. É só para dar um gostinho para vocês verem o que, que nós já temos pronto, né? Ficarem mais tranquilos. Então, aqui, estão todos vendo minha tela? Sim? Não. Não, eu estou Não? vendo o Tá slide vendo dele. a apresentação, hein, o slide. Ah, tá. Só um minuto, então. Agora sim, né? Agora sim, Vivian. Tá, obrigada. Então, aqui nós temos a tela de cadastro de empresas. Eu peguei como exemplo aqui a Newsoft, né? E-comics. E temos aqui os dois novos campos, o ente governamental e o percentual redutor. O ente governamental, ele pode ser União, Estado, Distrito Federal e município, e o percentual redutor é o que a empresa informar aqui, tá? Esses campos aqui, eles são novas tags do XML, para quando as empresas fizerem compras como entes governamentais, tá? Então, nós fizemos essa adequação aqui. Depois, nós criamos também tabelas, né? Essa aqui é aquela que eu comentei com vocês, a tabela de NCM com imposto seletivo. Então, vocês já vão receber essas tabelas com preenchimentos de acordo com as tabelas que o governo já liberou, né? Então, essa tabela aqui de NCM é com base no que foi liberada pela Cefaz, com todas as NCMs que entram nesse imposto seletivo, né? Então, aqui a gente tem vodka, tabaco, enfim, veículos, né? Petróleo. Então, tudo aí que é identificado como prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Temos mais 4 tabelas, que é a tabela de CST do IS, que é a mesma coisa da anterior, a gente já vai enviar para vocês, né, no PET, ela com uma carga do que o governo liberou. Mesma coisa, CST, IBS, CBS, CClassTrib, né, que é o Código de Classificação Tributária do IS, e aqui da IBS e da CBS, com algumas regras, né? É, quando a gente informar o CST lá na nota fiscal, ele já vai puxar a LOVE, né, a sua correspondência aqui o CClassTrib. Ok? Também criamos a profile que eu comentei com vocês, que liga e desliga, ou envia as tags ou não envia, tá? Que é essa profile aqui. INPE envia tags RTC XML. Aí faltou mostrar para vocês também. A gente criou nos parâmetros da importação, notas fiscais, 2 parâmetros para que envie o valor dos novos impostos para o total da linha da nota fiscal, né? E para o total da nota, tá? Por enquanto, por que que a gente criou isso como configuração? Porque agora não é obrigatório, não é para enviar, né? Tá lá na NT, que é uma implementação futura. Então, nós deixamos isso configurável. Para testes, vocês podem ligar, né? E depois, quando não for para mandar, deixa desligado. Como default, a gente criou desligado.
Na tela de emissão de nota, que é um exemplo, né, nós criamos um botão aqui. Lembrem-se que, como a Isa comentou no webinar anterior, serão testes de mesa, por enquanto, porque nós não temos o Pucomex fazendo os cálculos. Então, o Ecomex, ele não tem cálculos, tá? Serão inputs manuais. O que a gente tem nessa tela, né, são algumas regras que de acordo com o CST, né? Então, por exemplo, eu não vou habilitar campo de monofasia para itens que não são monofásicos. Então, nós temos algumas regras aí que já deu para a gente ter uma ideia do que fazer para liberar ou não os campos na tela. E aqui na tela de nota fiscal, na capa, nós criamos aqui o tipo de ente governamental, que lembram aqueles dois campinhos lá da empresa? São esses daqui, ó, tipo de ente governamental e o percentual redutor, tá? Como nós ainda estamos analisando a 1,10, ainda nós não temos esse cálculo, incluindo esse percentual redutor, tá? Ele só está aqui como informativo, mas depois a gente vai ter que incluir os cálculos para quando a empresa for um ente governamental, lá na linha da nota fiscal, para considerá-lo nos cálculos com a alíquota, né, para os novos impostos, os novos tributos, aliás. Então, nos produtos e serviços, nós criamos uma aba chamada ISBS-CBS, e aqui tem todos os campos necessários e que são tags, né? E que também estão lá na tela de emissão, que eu acabei de mostrar para vocês. No totais da nota, nós fizemos uma pequena modificação aqui, se vocês estão mais familiarizados com essa tela. Antes nós tínhamos só isso aqui, ó, esses campos aqui para os impostos, tributos que a gente tem hoje. Nós dividimos essa tela em duas subabas, subaba 1 e subaba 2. A subaba 2, nós transformamos em grid, né? E aqui constarão todos os tributos novos, né? IBS, CBS, IS, quando é crédito presumido, quando é diferido. Aqui, quando tiver base de cálculo, constará a base de cálculo e o valor dos tributos, né? Constarão aqui. Então, por enquanto é isso. O XML eu não tenho como mostrar para vocês, né? Porque ele está em desenvolvimento e ele será feito de acordo com o XSD liberado pela Cefaz, né? Como eu comentei, não temos como testar agora, porque o ambiente de homologação da Cefaz não está preparado para receber as novas tags. Então, teste mesmo a gente só vai conseguir fazer a partir de 1º de julho, tá? Depois que a gente liberar essa primeira versão do patch para vocês. Contamos com o apoio de vocês aí nos testes para irem comunicando a gente tudo que vocês forem precisando, o que vocês forem encontrando de ajustes que a gente, porventura, tenha que fazer, né? Vamos trabalhar juntos, porque, como eu falei, a reforma ela está em constante mudança, não está tudo muito claro ainda. Então, vamos trabalhar juntos aí para construir esse momento histórico que a gente está vivendo da reforma, né? Que é um momento histórico mesmo. Então, a gente tem que estar muito feliz com essa oportunidade que a gente está tendo de trabalhar com um projeto dessa magnitude. Agora sim, passo a palavra para a Cláudia. Obrigada, Vivian. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse webinar. Eu sou a Cláudia Oliveira, eu acho que muitos me conhecem que estão aqui, né? Já tenho 10 anos de Ecomex. Sou diretora de operações aqui da companhia. Então, todo o time, toda a parte de consultoria, implementação de projetos e sustentação e academia estão aí no meu guarda-chuva, né? Então, eu respondo diretamente pela parte de serviços.
E eu achei super oportuno, neste momento, a gente trazer as atualizações para vocês de como a gente está caminhando, qual é o roadmap aí da reforma tributária, esse ponto tão importante deste momento. E assim também dá mais visibilidade para vocês com relação aos serviços, né? Então tá, Cláudia, o produto está colocando para vocês que vão fazer as liberações dos PETs, né? Com relação às liberações. E como que a gente segue daí para frente? Então, a gente tentou organizar da melhor forma para trazer para vocês e dar um direcionamento da parte da plataforma de comércio exterior de vocês. Então, como que a gente segue? Qual o caminho mais fácil para a gente seguir daí para frente? Então, aqui eu vou dar algumas dicas, e orientações. É claro que vai depender muito de cada caso, cada cliente, porque cada cliente tem um escopo contratado, então é importante a gente estar alinhado com relação à parte de serviços nesse sentido. Cada cliente está num momento diferente, seja do INPE, seja de atualização do RP, seja do próprio e-commerce, né, em si. E aí a ideia aqui é passar um pouquinho para vocês, dando essa visibilidade, tá bom? Pode passar, Lu, por favor. Então, o primeiro ponto para a gente destacar aqui é a importância do e-commerce cloud. Então, a gente ainda tem na base de clientes da e-commerce, clientes on-premise, onde a infraestrutura e a atualização dessa infraestrutura é de responsabilidade do cliente. Então, aqui a gente reforça a importância dessa subida para o e-commerce cloud, garantindo aí, né, o nosso cloud aqui é um cloud robusto com a Oracle, nosso grande parceiro aqui, com data center certificado Tier 3 e Tier 4 para dar toda a garantia e proteção dos dados. Quem conhece aí do mundo de IT sabe a importância desses certificados, para que você tenha escalabilidade e balanceamento de carga, né? Muito importante para a operação de vocês em si, né? O crescimento para garantir tudo isso. E a disponibilidade também. A gente tem tanto data center que está localizados, ambientes localizados no Brasil ou fora, então eles estão distribuídos da Oracle, isso para evitar latência. Então, quem conhece também aí desse mundo, né, sabe da importância. E um dos pontos mais importantes que a gente ressalta aqui para vocês do e-commerce cloud. Eu não sei se vocês conseguiram participar recentemente do nosso lançamento do novo e-commerce, que é o e-commerce Pulse Edition, né? É o nosso novo e-commerce, totalmente uma carinha diferente, user-friendly, uma coisa realmente aí para impactar, onde a gente, além dessa nova carinha do e-commerce Pulse Edition, a gente tem também soluções tecnológicas embarcadas, ou seja, a gente tem uma mistura de machine learning, inteligência, algumas, né, inteligências artificiais que a gente vem trabalhando. Daqui a pouco o Drummond vai falar um pouquinho, dar uma pincelada numa das soluções que já está embarcada, inclusive aí com o Pulse Edition também. Então, assim, e quem tem o e-commerce cloud é o único que vai ter a garantia da gente dar sequência nessas inovações, ou seja, a gente não faz mais nenhuma inovação no on-premise. Então, é mais um gancho, além de todas as facilidades, inclusive de atualização e garantia de segurança, utilizando o nosso e-commerce cloud, tá? Então, os clientes on-premise, eles devem seguir a trilha que eles já seguem hoje de atualização do e-commerce para a reforma tributária, sim, para a reforma tributária, para do INPE, o que é legal,
a gente dá a garantia aí para o on-premise também. Mas as soluções tecnológicas e atualizações que a Ecomex liberar é no Ecomex Cloud, tá bom? Então, a importância aí para vocês de já colocar no radar essa subida aí para o cloud, o Ecomex, tá bom? Então, essa é a primeira dica que a gente coloca. E quem é on-premise, a tendência é seguir a mesma base que vocês têm hoje das atualizações dos patches, como a Vivian colocou para vocês. Qual que é o patch que você tem que estar anteriormente para poder estar 100% atualizado, né? E o patch para receber esse patch da reforma tributária, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho dos serviços da Ecomex e como direcionar. Produto liberou o patch. Quais são as saídas que a gente tem aí para poder atualizar os ambientes aí de vocês e seguir os testes, enfim. Pode passar, Lu. Então, a gente tem o primeiro serviço, aqueles clientes que têm o DTA. Quem não conhece o DTA, eu sei que também tem muita gente de negócio participando aqui do nosso webinar, e quem cuida, quem gerencia, quem faz a governança, geralmente é a área de IT nas companhias, né? Então, a ideia aqui é dar uma visibilidade para vocês que a gente tem esse serviço de sustentação, que agrega a nossa sustentação, que é o DTA. O DTA é uma sigla, a gente tem aqui apelidado como Dual Track Agile, justamente para dar uma transparência aos nossos clientes, para principalmente ambientes customizados. Então, o cliente ele tem na sustentação o suporte, que é para dar o atendimento à produção dos nossos clientes, tá? E ao core. Então, se todos vocês pegarem aí, basicamente o contrato do Ecomex, ele é baseado no atendimento core e as customizações para cada cliente, né? E cada cliente tem o seu ambiente e necessidades. A gente tem esse serviço complementar que é o DTA. Então, ou a empresa, a gente tem uma tem uma gama muito grande de clientes que tem o DTA e a gente tem clientes que ainda não tem. Então, ou seja, não tem esse adicional. Para quem tem o DTA, isso já está contemplado. A gente tem um time dedicado ali, né? O cliente ele tem uma franquia de horas para que o time do DTA faça esse acompanhamento. Essa franquia de horas, geralmente, ela é baseada pelo universo que o cliente tem de customizações. Mas qual que é a atividade do DTA? O DTA ele já está trabalhando em conjunto com o produto, no sentido que já tem o roadmap que vai ser liberado, eles fazem uma análise, né, do mapeamento de impacto nas customizações desse cliente. Então, eu tenho DTA, o que a Ecomex está fazendo para mim? Ela já está validando o que tem, que produto vai liberar, quais são as minhas customizações e quais os impactos que eu vou ter nas minhas customizações, se estão atrelados a essas funcionalidades que o produto vai liberar. Então, eu faço um mapeamento desses impactos, das customizações, depois aqueles objetos, aquelas customizações que vão ter impactos, eu preciso fazer uma evolução. Então, eu tinha uma customização de uma tela que vai mudar do imposto que vai ser liberado. Então, eu preciso mudar essa tela. Então, isso a gente chama de evolução. Eu estou evoluindo aquela customização de acordo com o que o produto está liberando legalmente que a gente precisa fazer. Então, eu faço um mapeamento, primeira coisa, eu faço a evolução das customizações, a gente libera para o cliente para que sejam feitos testes, tá? O cliente é uma governança e um trabalho a quatro mãos. E aí a gente libera para o cliente fazer os testes, alinha para fazer a aplicação desses patches, então a gente faz as subidas de acordo com a janela do cliente, definida pelo cliente, e mesmo assim a gente ainda valida se teve impacto nos objetos e faz as adaptações necessárias
ali dos objetos, tá? Então, é um trabalho que é feito de governança baseado principalmente nas customizações, tá? Então, qual é o ponto de atenção aqui nesse caso e como foi também na do INPE? Porque a gente teve as mesmas questões na do INPE. O cliente, ele geralmente ele tem uma franquia de horas e é por mês. O nosso capacity no DTA, ele é baseado nessa franquia de horas dos nossos clientes. Então, a gente faz um mapeamento e um planejamento. A gente trabalha por sprints no DTA. Então, vamos supor que aqui a gente vai pegar um ambiente que tem muitas customizações. E quando eu fizer o mapeamento dos impactos, um cliente que tem uma franquia de 20 horas no DTA, a gente fazendo aqui o mapeamento, pode ser que a evolução, os serviços de evolução desse mapeamento, eu vou ter 100 horas para fazer de evolução. Não comporta na franquia que o cliente tem. Ou seja, tem que ser analisado cliente a cliente para saber se vocês vão poder quebrar isso mensalmente, né? Está adequado ao projeto de vocês para manter isso atualizado ou não. Ah, não, Cláudia, não vou, não, a gente não consegue, porque eu tenho um time aqui também do meu projeto de reforma tributária da companhia, que está em paralelo com o RP, e a gente vai, eu preciso entregar isso em um mês. Então tá, então em um mês a gente precisa trabalhar num projeto. Então esse tem que ser avaliado com o executivo da conta de vocês para que seja feita a arquitetura de um projeto e dado a sequência para que vocês sigam ali pela consultoria com uma equipe mais dedicada, porque o DTA ele realmente ele vai comportar o capacity que tem cada um ali das franquias de vocês do mês, tá bom? Então esse é o ponto de atenção para que possa ser avaliado. O que que a gente coloca aqui? É importante fazer essa avaliação ali com a gestão do DTA. Então, procurar ali a Bárbara, né, que é a gestora do DTA, e que ela possa avaliar cada caso, se é que vocês precisem aí realmente estar dentro do time de vocês também, tá? Porque isso vai depender bastante de cada empresa. Então, esse é o principal ponto aqui que a gente deixa para vocês do DTA, para que vocês possam seguir aqui essa orientação, tá bom? Lu, pode passar, por favor. E aí a gente destaca o seguinte: aqueles 3 pontos é o que tem, que contempla o escopo do DTA. E o que, que não está incluso no escopo do DTA? Não está incluso recurso dedicado, então foi o que eu falei. Se eu tenho 20 horas, são 20 horas que elas são quebradas para a gente fazer essas 3 atividades principais. Veja bem, o DTA ele é um acompanhamento e uma governança para que ele mantenha seu ambiente sempre atualizado, de forma proativa. Então, é o DTA que faz o acompanhamento junto com o produto e com o time do Logistim ali, para entender o que, que vai sair, que impacto que você vai ter, manter atualizado, patch assim que liberado. Então, ele faz esse trabalho a 4 mãos. Então, a gente não tem recursos dedicados para cada empresa. A gente tem sim horas dedicadas de recursos de forma que é combinada as sprints, tá bom? Também a gente não faz elaboração de roteiros de testes. Então, veja bem, eu vejo o impacto e libero para vocês, para que vocês façam os testes dentro dos cenários que vocês têm. Validam, mandam as evidências dos testes, para que a gente possa passar na nossa GMUD, que tem todo um trâmite do nosso lado, então a gente passa na nossa GMUD com as evidências para a gente poder subir e aplicar o PET, tá bom? Aqui eu já falei que é a franquia de horas de vocês e a orientação, se caso realmente vocês tenham uma necessidade de um atendimento mais dedicado, a nossa orientação é que vocês passam a fazer o atendimento, né, deste projeto e não do serviço do DTA aí pela consultoria, tá bom? Aí pode passar, Lu.
E consultoria, gente. Quais são os serviços que a gente tem aí pela consultoria? A gente tem clientes, como tivemos na do INPE, que dedicaram para ter um projeto específico do INPE. Então, aqui é a mesma coisa. Se o cliente ele tem uma necessidade e um cronograma a ser entregue, ele precisa necessariamente conduzir uma arquitetura adequada com os times, ter o teu timeline lá, para poder seguir com o projeto. Então, a consultoria, ela está aí à disposição para esse tipo de projeto. E o que vai, qual que é o objetivo dessa consultoria, né, do nosso time de projetos aqui? É fazer a revisão e análise de impacto das customizações, então é basicamente ali o mesmo serviço que a gente tem pelo DTA também, né? Principalmente que envolvem impostos, como consultas, relatórios, os coringas, fórmulas e regras de cálculo. E a gente tem também a necessidade de revisão de integração com os RPs. Então, tudo que a Vivian comentou, né, o Carlos também, das liberações e o acompanhamento, quais são essas parametrizações? O que o e-commerce tem que fazer para mandar para o RP? Né? Então, tudo isso é avaliado não só pelo time de produto para preparar o produto, como também da parte de serviços aí, tá? Quais são os escopos que a gente tem? Atualização de patches, análise de impacto e compatibilização das customizações, tanto evolução como adaptação, treinamento consultivo sobre reforma tributária, se o cliente tiver necessidade, né? A gente tem tanto academia como consultores funcionais, alocação de recursos por período para o apoio ao cliente. Então, eu já fiz parte, agora eu quero que a e-commerce faça o restante, ou nessa fase ela possa entrar aqui com os recursos. Então, a gente também tem recursos aí para apoiar. E alocação de recursos para a operação assistida. Então, já fiz todo o processo de atualização e agora eu quero fazer a operação assistida. Posso fazer, eu posso ter se eu tenho DTA, eu posso fazer parte dos meus serviços do escopo do DTA, então a parte de atualização, a parte toda de governança, de subida, de compatibilização pelo DTA e ter só a operação assistida com a consultoria? Pode. Então, assim, dá para a gente casar esses times, eles se alinham para que a gente possa trabalhar em conjunto e disponibilizar da melhor forma, tá? O ponto de atenção naquele caso dos serviços e de alocação de recursos é a disponibilidade dos recursos. Então, assim, como a gente teve o boom do INPE, né? A gente reforça para vocês aqui, não deixem para a última hora. Não deixem para a última hora. Então, assim, por quê? Porque senão não tem recurso e não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Então, de forma programada, a gente consegue atender aí a todos. E por último, um ponto importante que eu sei que também aqui no webinar a gente tem clientes participando que são clientes novos, né? Então sejam bem-vindos. E que também está em projeto, está em implementação ainda. Só que a reforma tributária, a obrigação é a partir de janeiro. Então, quando eu sair ali do projeto, provavelmente agora no segundo semestre, eu também já tenho que estar preparado para a reforma tributária. Como que a gente vai fazer isso? Projetos ongoing, ou seja, a gente não tinha, quando fechado, a previsão do cronograma da reforma tributária. Então, necessariamente é uma change request. Então, a gente precisa avaliar, inclusive, da aplicação do PET. Dependendo da fase do projeto que nós estamos, a gente recomenda não aplicar o PET, porque isso impacta em ter que fazer novos testes, fazer regressão, então dar um passo atrás. E isso pode prorrogar mais o seu cronograma de Go Live. Então, alguns estão sendo avaliados nesse sentido. Então, a melhor forma aqui, a recomendação é
avalie primeiro com o seu gerente de projeto e, se necessário, ali a gente também alinha, coloca o executivo da conta para a gente fazer essa melhor análise junto com vocês, com cada um, tá bom? Então, o caminho aqui em projetos ongoing é avalie com o gerente de projeto, tá bom? É claro, o produto ele sempre vai liberar os informativos dele, colocando lá a menção de que é imprescindível a aplicação do patch mais recente. Então, por quê? Porque é sequencial, gente. Então, vocês viram aqui a colocação que a Vivian e o Carlos fizeram. Só consegue seguir com o patch da reforma tributária se você tiver no último patch aplicado. Então, assim, a recomendação da Ecomics é baseado nesse sentido, tá bom? Então, mas no projeto ongoing que estamos, é necessário avaliar se precisamos efetivamente aplicar e correr esse risco ou não. Então, daí em diante, porque o esforço adicional para fazer novos testes ou para setar qualquer problema que se tenha de incompatibilidade, isso não estava previsto no projeto original, tá bom? Então, essa é a ideia. E aí, a gente tem também, pode passar, Lu? A gente tem também, ainda em consultoria, alguns clientes que têm equipe dedicada. Então, a gente tem body shop, né? Equipes que são body shop. Para esses clientes que têm equipe dedicada, o escopo ele segue o mesmo que a gente falou até agora, vai seguir essa análise dos impactos, do que está sendo liberado, acompanhamento de testes e operação assistida. Isso aqui cabe ao escopo de cada cliente, porque o ponto que a gente coloca aqui de atenção para esses casos é que muitas vezes esses recursos body shop, esse time dedicado, ele está na produção. Então, há uma concorrência dentro do próprio cliente de falar, não vou tirar da produção para colocar para fazer um projeto. Agora, a gente já tem equipes que não, são dedicadas, uma squad realmente para projetos. Então, depende de cada cliente e, se necessário, também fazer um projeto à parte para colocar aí em linha com os projetos da companhia para reforma tributária. O apoio à equipe, a essas squads. Vale ressaltar que tudo que a gente libera aqui para os nossos clientes, a gente tem toda uma capacitação interna. Então, a gente tem uma capacitação com relação ao que está saindo, algumas vezes até necessário certificação, para que a gente tenha os nossos recursos certificados. Qualquer necessidade que essa equipe dedicada tiver, a gente tá com o nosso time aqui de produto, logistim, suporte, enfim, aí à disposição de liderança, né? Porque essas squads respondem para as lideranças aqui internamente, elas estarão apoiadas para resolver o quanto antes aí as questões que pegar nesses clientes que a gente tem, tá bom? E aí, por último, a gente tem aqui ressaltando para vocês, suporte. E aí eu já passo aí para o Drummond falar um pouquinho com vocês. O suporte, a gente ressalta o seguinte, eu já tinha falado no início que o suporte ele é para atendimento à produção e ele é para o core, certo? Então, se eu estou falando de produção, né, a gente fala aqui a seguinte questão, e a gente hoje, para o suporte, até de passagem de bastão de projeto para suporte, o suporte ele não atende, não atua em cenários não homologados. Então, a gente não tem como atender cenários não homologados, porque a gente tem um compromisso com todos os nossos clientes. A gente tem SLA para garantir esse processo de vocês dentro do que a gente homologou. Porque senão fica impossível a gente atender a um chamado de algo que a gente não testou, que podem dar uma série de questões, né? E que demanda de muito mais tempo para se resolver. Então, alerta total aqui.
suporte, ele não atua em cenários não homologados, tá? A homologação desses cenários, elas devem seguir uma atuação, seja da nossa consultoria ou de parceiros. A gente tem alguns clientes que são atendidos por parceiros. E quando atendidos, aquelas evidências que eu falei para vocês de testes e do que a gente tem que seguir, e passa pela nossa GMUD, a gente tem isso aqui internamente na nossa biblioteca e na nossa aqui para que a gente possa dar o apoio necessário, seja para os nossos clientes, para o parceiro, para a equipe dedicada, para a consultoria, enfim. É passada essa documentação, gente, para o suporte dar o atendimento para vocês. Então, mais uma vez, a gente reforça dessa importância das evidências, tá bom? E o suporte, já tinha comentado aqui, ele não acompanha, não tem como a gente fazer um acompanhamento de parametrização, faz teste, volta, não dá tempo, a gente precisa atender o nosso cliente lá, um processo, carga parada, nota que não emite. Então, a gente tem esses deadlines muito críticos que a gente sabe que é para a operação de vocês. Então, a gente não pode prejudicar o nosso atendimento do suporte ali para fazer esse tipo de atendimento, tá bom? E outra que gera um impacto, né, na questão da franquia de suporte de cada cliente. Então, a gente tem, isso compromete os incidentes em produção, como eu já falei, e também, se passar da sua franquia, tem um adicional ali de cobrança com relação ao adicional de franquia de suporte. Então, por isso, a gente recomenda seguir a trilha normal para que não tenhamos problemas e nem impactos aí para vocês na operação, tá bom? Então, ressaltando, eu sei que muitos, né, quem faz esse processo todo é o time de IT, então também estamos à disposição caso tenham dúvidas e a gente tenha que seguir aí orientando nessas questões para vocês. Agora, a partir né, das liberações, a gente vai fazer comunicados aí para vocês para ressaltar essas questões. Depois de uma do INPE, né, a gente está com lições aprendidas e muito aprendidas. Então, por isso, agora a gente tem assim essa estrutura mais adequada, inclusive porque a gente vai em paralelo, né, gente? Não terminou ainda do INPE, a gente está ongoing do INPE, reforma tributária. E como a Vivian falou, é um momento inédito, né, para nós de comércio exterior, que é andar com o carro aí trocando a roda, com o carro em movimento e ainda do INPE, ainda reforma tributária. E aí a gente está aqui realmente buscando melhorar muito o nosso processo e dando essa visibilidade e transparência para vocês aí também, tá bom? Então, eu agradeço e vou passar agora para o Drummond falar rapidinho para vocês o Document Capture e a gente abre aí também se tiver alguma pergunta, tá? Obrigada. Oi, obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, pessoal? Joia. Realmente, o Brasil não é para amadores, né, gente? DUI, catálogo de produtos do INPE, reforma tributária. É claro que acho que todo time que está com a gente aqui tem um benefício em comum, que todo mundo tem e-commerce, né? Então, esse eu acho que é uma grande vantagem, já é uma ótima garantia de que vocês vão executar esse plano de forma convencional. Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse produto. A gente já tinha o lançamento do Document Capture. Hoje o objetivo é mais para falar um pouquinho dessa automação e do quanto isso pode representar de resultado para o cliente e também convidar para todo mundo que está assistindo a gente aqui, está acompanhando, né? E até um ponto que eu acho que eu vou fazer de destaque é diminuir a tua operação, a tua digitação manual e o teu risco da operação com esse agente digital, né, com o nosso Titã, que é o nosso coleguinha digital que colabora nesse sentido, para exatamente você poder debruçar sobre os cenários do INPE, catálogo de produtos e reforma tributária, que vão ser os principais bullets que você vai ter aí ao longo de 25, 26 nessa jornada, né? Então, gente, o Document Capture ele é uma ferramenta que trabalha com inteligência artificial, ela é capaz de receber inúmeros layouts aí de documentos e estruturar esses documentos e
disponibilizar esses dados dentro do eComics. Isso tanto para o eComics Suite quanto para o eComics Pulse. Eu vou mostrar um pouquinho do Pulse hoje, como a Cláudia colocou, é a modernização do eComics Suite. Claro que ambos podem estar operando com essa ferramenta, mas aí tem um ponto da segurança que eu acho que a Cláudia salientou bem, e aí agora eu falo agora como arquiteto, né? Quando a gente fala de que o dado está dentro da mesma cloud e ele não tem que viajar para nenhum outro local, ele está muito mais seguro. Então, o e-comics, o digital, então todas as nossas soluções estão dentro da mesma cloud. Então, esse dado permanece lá e o cliente que tem esse serviço acaba também se avantajando dessa experiência. Oi, Luísa, pode avançar, por gentileza? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia da aplicabilidade do Document Capture, então, primeiro ponto, né, o cliente vai trabalhar com uma recepção de e-mails. Então, aqui eu simulei, né, eu fiz um envio de alguns arquivos por e-mail, depois o cliente recebe ele pode fazer essa monitoração, ele pode acompanhar isso se ele desejar, né, para ele, a gente também tem o portal do Document Capture, onde o cliente pode fazer esse monitoramento e acompanhar essa operação. Aí ele pode fazer o download, pode verificar qual foi o resultado da extração, isso também faz parte do serviço que acompanha essa ferramenta. E no final dessa operação, ele recebe um e-mail de notificação dizendo que aquele documento foi recebido e foi normalizado, né? E que foi submetido ao e-comics do cliente, tá? A gente também tem um fluxo aqui para vocês terem uma ideia de como isso funciona, mas depois que o nosso agente digital opera, né, ele pode, por exemplo, receber um arquivo de invoice e isso virar uma invoice dentro do teu e-comics, assim como um conhecimento de transporte, assim como uma nota fiscal de despesas, né, então entrando como numerários. E aí eu até convido todo o público que está com a gente aqui, que quiser conhecer isso, entre em contato com os nossos agentes aí do comercial, a gente pode provocar aí uma prova de conceito, a gente pode mostrar para vocês com detalhes como que isso funciona também, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, pessoal, um minutinho só para dar uma exemplificação desse cenário, tá? Estou conectado aqui dentro do nosso ambiente do Pulse, tá? Então, não sei se todos os que estão aqui presentes já tinham visto a nossa ferramenta. Então, vou acessar aqui dentro da importação os nossos documentos de fatura, tá? Então, a nossa nova tela de fatura vai ter essa roupagem aqui. Primeiro ponto que eu já vou colocar, gente, é sobre a integração, né? Que essa ferramenta, obviamente, ela vai ter uma integração muito maior, literalmente até visual, das nossas ferramentas. Então, o Document Capture está presente dentro do menu. Claro que o cliente que tem o Suite também pode operar, né? Mas a gente tem hoje o Pulse já totalmente integrado a essa plataforma. Inclusive, dentro das próprias telas do Pulse, eu vou, por exemplo, poder movimentar o Document Capture diretamente dentro do Pulse. Então, eu vou poder fazer um drag and drop de um arquivo e aqui já movimentar um arquivo que vai estar preenchendo e criando uma invoice de documento dentro do ambiente do e-comics do cliente, tá? Vou abrir um caso aqui de um ambiente, de uma fatura que a gente tem no nosso ambiente, então de dados aqui, de um layout que obviamente foi submetido à nossa inteligência. Então, um ponto bem importante, né? Quando eu tenho um documento processado, ele já é anexo automaticamente à nossa biblioteca virtual, que é uma ferramenta de compliance bastante expressiva. Então, eu consigo visualizar a origem daquele documento, né? Então, consigo visualizar esse dado e todos os itens aqui, né? Então, todos os dados que a gente tem presente dentro desse ambiente e dessa invoice aqui foram realizados aqui pelo nosso robozinho digital integrados aqui ao nosso e-comics Pulse e, claro, o nosso e-comics Suite. Então, o cliente também pode estar utilizando essa ferramenta nas duas versões e, claro, que o cliente cloud vai ter essa vantagem aí também, tá bom? Aqui eu encerro aqui a minha mensagem, pessoal. Então, vou voltar aqui para o nosso time aqui. Era bem breve aqui o meu ponto de participação, mas para colaborar para vocês aí, para mostrar exatamente o que o Carlos colocou, de que a gente vai ter os nossos pontos de automação e que vão colaborar dentro do processo de vocês aí, e claro que também vão ser agentes de manutenção desse cenário de reforma tributária, né? A gente vai fazer alguma pausa para as perguntas, para respostas e de dúvidas, algum Sim, ponto assim? sim. Obrigado aí, Drummond. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, a gente pode responder nesse momento. Podem mandar, a gente responde.
Tem algumas perguntas ali que foram colocadas. Isabela, se você quiser responder alguma ali, Já vocês- respondi algumas perguntas no tá chat. no chat a gente acabou respondendo, né? Isso, eu já respondi algumas perguntas lá no chat, mas tem algumas pendentes ainda para serem respondidas. Tá, em relação a Com, re- RP, pode falar. com relação aos programas customizados, seria possível enviar a relação dos programas core já identificados com necessidade de mudança? Como essa informação já podemos avaliar, com essa informação já podemos avaliar se teremos ajustes em nossos programas customizados. Então, essa é a pergunta do Leandro. Luísa, esse eu acabei respondendo também aqui no chat, porque a Dana é cliente DTA e a gente consegue, é uma dos serviços que o DTA vai fazer, tá? Então, isso já pedi aqui para fazer esse alinhamento. A atualização também é outra pergunta que ele fez. Se é automático, não, é programado, porque tem essa questão dos testes do lado do cliente, então ela é uma forma, ela é programada, tá, gente? Então, isso é feito o alinhamento e também até para atender o cronograma aí, com relação ao cliente e também a franquia do cliente aqui do DTA com a gente, tá bom? Então, eu acabei respondendo ali no chat depois. Tá bom. Foi perguntado o que é o JDE. O JDE é um RP, é uma das versões da Oracle, tá? E perguntaram também se nós vamos enviar os layouts. Assim que nós liberarmos o patch 77, nele constará toda a documentação, inclusive a parte técnica com o novo XML. Deixa eu rolar aqui. Sobre o JDE, precisaremos obrigatoriamente estar na versão 9.2, porque manteremos a versão 9.1 e iremos customizar o RP. Eu não sei responder essa pergunta sobre o JDE, qual é a versão obrigatória deles para atender reforma tributária. Essa eu teria que checar. A gente vai liberar na alteração que foi mantida pela Oracle, né? Eu não sei Tá? qual que é a Se, versão que a se Oracle for vai alguma versão manter. que não for liberada pela Oracle, a gente não vai liberar. Não, não tem como. Aí vocês teriam que fazer uma customização nessa parte aí. Tá? Mas a princípio aqui a gente está liberando a parte que é padrão dos RPs, tá? Integração padrão com os RPs. A Thalita perguntou, apesar dessas liberações, os testes de importação com os novos impostos não podem ainda ser feitos, certo? Porque depende do Pucomex. Os testes com os dados retornados do Pucomex realmente não tem como fazer até que eles coloquem no ar os novos impostos. Porém, nós liberaremos na tela de geração de nota fiscal os campos para serem preenchidos manualmente. Então, dá para fazer um teste de mesa aí, preenchendo os dados na mão. Mas com a integração com o Pucomex, realmente vai ter que aguardar. As tabelas que nós disponibilizaremos, como a tabela de IC e S, ela não vai ter uma atualização automática por enquanto, não tem API para isso. A Cefaz, ela liberou uma planilha em Excel. Nós subimos essa planilha no e-comics, vamos colocar no script essa planilha já carregada, né? Então vai atualizar o RP de todo mundo que baixar o patch, porém não tem como fazer manutenção automática, só quando eles liberarem a API. Aí foi questionado se vai ter alguma tabela liberada no Syscomex Web. Não, o Syscomex Web não pretende abarcar a reforma tributária. Qualquer coisa de reforma está para o Pucomex. Porém, como o Sérgio Alencar disse no último webinar da Receita, não se sabe ainda o que vai ser feito com a DI até 31 de dezembro, já que não vai ser possível tirar todas as DIs do ar até essa data. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, não sai esse ano. Então, eles vão ter que pensar no plano B e eles divulgarão esse plano B depois oficialmente para todo mundo. A NSI está pensando em alguma solução para empresas que não vão atualizar o RP com as notas SAP. Por exemplo, meu emissor fiscal é responsável por incluir as novas tags e mensageria com a Cefaz. O RP ainda não tem as atualizações das últimas SAP Notes. Como lidar com esse tipo de cenário?
é o que o Carlos já falou ali em cima, na pergunta do JDE. Se a empresa não atualizar com a base que o RP está pedindo, vai ter que fazer alguma customização, porque eles liberaram novos códigos, né, de impostos. Nós temos uma tela no e-commerce para fazer essa configuração e quando emitir a nota fiscal, levaremos esses dados para o RP. Se esses dados não tem no RP, a gente não tem como alimentar. Vai ter que fazer alguma customização. Precisa avaliar. A Simone perguntou se aplicarmos este patch e deixar a profile desligada não vai ter impacto no cenário de hoje. Não vai ter. Se aplicar o patch e deixar a profile desligada, não vai gerar as tags da nota fiscal. Só que tem que lembrar que a partir de janeiro de 2026, as tags são obrigatórias. Senão vai rejeitar as notas. O Leandro questionou sobre os programas customizados, foi esse que a Cláudia disse que respondeu, né? Sim. Sim. Vamos à próxima. Então, acho que podemos concluir, né? Creio que sim. É. A gente tem mais algo. É que o tempo já passou um A gente acabou pouquinho. passando um pouquinho nesse. É. Mas se faltou algo, nós enviaremos depois por e-mail, junto com o webinar. Hoje nós não enviaremos, tá? Porque precisa de um tempo de edição, mas acredito que até semana que vem vocês já recebam. Tá, a última pergunta do Luiz ali, ele perguntou sobre a questão da atualização do SAP para receber os novos impostos da J1B1N, né? Se será liberado um patch SAP desvinculado ou teremos que aplicar todos os patches SAP pendentes, tá? Aí você tem que ver junto ao SAP qual que é o patch voltado para a localização Brasil com a reforma tributária. Aí é entender ali com o time do SAP. O que só vai funcionar o e-comics se você estiver preparado para receber essas informações. Então, esse aí sugiro você conversar com o time do SAP. Tá? Inclusive o Ricardo contribuiu aqui também. Olá, Luiz, o SAP já liberou o SAP Notes para atualizar o sistema. Então, tem uma informação aqui do Luiz contribuindo. É que realmente a gente tem essas limitações, né, gente? No lado do RP, tem que ser alinhado aí ou com a consultoria que está fazendo as liberações ou com a própria fornecedora para seguir ali em paralelo com a parte do e-comics aqui, né? O que o Carlos tinha falado, fez a atualização aqui, liberou para mandar os dados para lá, tem que estar pronto lá e vice-versa. Essa é a parte da integração. Eu acho que isso é importante. Tem uma pergunta última aí, ô É, Isa, acho que sobre a Zona Franca de Manaus. teve uma da Zona Franca e essa do Luiz, pessoal. O Luiz estava falando sobre a nossa namespace, mas eu acredito que você vai ter que atualizar ela integralmente, tá, Luiz? Acho que agora eu entendi a tua dúvida aqui. Se você vai poder subir pontualmente um ou outro programa, não, você vai provavelmente ter que aplicar a namespace inteira com a última release que a gente vai ter da nota técnica do SAP, tá? Para Zona Franca de Manaus não tem diferença no layout, tá? É o mesmo. E da Oracle, a gente vai ter alteração. Alguém perguntou de Oracle aí. A gente vai ter alteração na Open Interface, né? Nas tabelas de Invoice Interface, Invoice Lines Interface. É, assim que for disponibilizado pela Oracle, vai ser possível fazer o teste também, tá? A Oracle, a gente está prevendo liberar a parte de Oracle ali no final de julho, para a gente conseguir, assim que a Oracle liberar, já ter um ambiente para poder fazer os primeiros testes. Fechamos? Então, agradeço a presença de todos e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado. Bom dia a pessoal. todos. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.